Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal aberto, canal 11 no Sistema Net e também pela internet, através do player da TVU, que é tvuplay.tv.br. E também no Facebook, nas páginas da TVU e do Virando o Jogo. Página da TVU, @TVUplay, do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Então você tem todas as possibilidades de nos acompanhar no Virando o Jogo. E também participar do programa através do nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700 para você interagir conosco aqui, com os participantes do Virando o Jogo. Davis Wagner, Nelson Cerqueira, aqui conosco, e o nosso convidado, o nosso colega hoje trabalhando para as rádios lá de Lajeado e Encantado, o Leandro Schaback. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Rogério? Como é que tá? Tranquilo. Tudo bem? Tranquilo. Aliás, eu já conhecia o Leandro profissionalmente, não é? Mas não sabia que o Leandro era filho de um grande amigo meu, que foi colega meu na TV Educativa aqui em Porto Alegre, e antes disso até em produções cinematográficas, que era esse amigo meu, o Edson Acre, já falecido hoje, quer dizer, faleceu há pouco tempo também, Isso, teu pai, né? Isso, setembro do ano passado. Setembro do ano passado, mas foi um grande amigo, um grande colega, parceiraço, o Edson Acre, que tem o seu nome gravado na comunicação do Rio Grande do Sul e na filmografia também do Rio Grande do Sul, porque ele participou de diversos filmes, né, feitos aqui no Rio Grande, Leandro. É verdade, Rogério. Foram aproximadamente 10 filmes que ele acabou participando, não apenas como ator, mas também ele era cenógrafo, né? Então ele participava de toda essa parte da estrutura em relação à cenografia. E também 20 anos de TVE, 20 anos de TV educativa. Foi um dos criadores, um dos idealizadores do Galpão Nativo, né? Um programa de muita tradição da TVE, e além de trabalhar com TV, produção, direção, também era artista, né? Desenhava, enfim, se eu tiver 1% da qualidade artística que ele tinha, já está ótimo. Você é um vitorioso, você é um vitorioso, mas você tem muita qualidade sim, e é justamente isso, é o DNA, está no sangue. Aliás, você sabe que Galpão Nativo é anterior ao Galpão Crioulo da RBS TV. Perfeito, perfeito. E o nome do Galpão Nativo seria Galpão Crioulo. Sabia disso? Não, não sabia. O nome seria Galpão Crioulo. E aí, como a RBS já estava, acho que na época era TV Gaúcha ainda, né? Não era RBS, já estava, né, com o projeto do Galpão e tinha esse nome também. Aí houve um contato da direção da RBS, TV Gaúcha, com a da TV Educativa, e teu pai sabia dessa história, com certeza, para que, né, não fosse o Galpão Crioulo, porque já tinha esse projeto que iam colocar no ar, enfim, parece que até já estavam comercializando com o nome. E aí virou Galpão Nativo, e que fez um imenso, e faz um imenso sucesso, né, com o nome. Não importa o nome, né? O Virando o Jogo é Virando o Jogo. Já teve Virando a Mesa, tal, mas o que importa é a qualidade de conteúdo, né? É o momento que vai se fazer, o que vai se apresentar. Então, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Rogério. Tá? Venha Obrigado sempre por essa homenagem também ao meu pai, viu? Ah, sim, mas a memória do teu pai tem que ser... E eu acho, inclusive, que o teu pai participou também, se não como ator, mas como cenógrafo, de filmes do Teixeirinha. Acho que do Teixeirinha também. Porque tinha a produtora Leopoldo Som, que era a produtora que nós tínhamos aqui, me parece. Mas, enfim, está aí, né, uma homenagem mais do que merecida para o pai do Leandro Schaback, o Edson Acre. Davis Wagner, Nelson Cerqueira, tudo bem? Enquanto aguardamos a chegada do Alex Bagé, que está se deslocando já. Tomou uma decisão, vai entrar em férias. Eu nunca vi coisa igual. Não, só um pouquinho. Nós estamos no dia 8 de fevereiro e o Davis está tendo resoluções de ano novo. Prova que 2016 não terminou para esse rapaz. Okay. Não é isso. Eu já tinha planejado ano passado, mas não é sobre as férias que eu vou falar. Eu vou falar... Existe um projeto nosso, daqui a pouco nós fazermos alguns programas no interior, alguma coisa assim, não é? Interior, fora daqui... eu não vou viajar, eu já estou dizendo que eu não vou viajar. Não vou viajar porque a gente ver na televisão o programa fica melhor do que participar ao vivo, entendeu?
Tu vai só folgar, então? Eu vou ficar olhando. Fica mais fácil. Não ganho quase $500 mil, mas eu tenho essa possibilidade. Não vou viajar mais. Não vou. Tu e o Renato? O seu Renato não vai viajar? O Renato não vai viajar hoje. Como assim? O Renato não vai viajar. O time dele vai jogar, ele não vai viajar para Brasília. Então... Não, isso não é sério, né? Ele está com medo de ser assaltado em Brasília. Tem tanto Lalau em Brasília que está com medo de ser assaltado em Brasília, o Renato. Só pode ser. O Renato tomou uma decisão dele, da comissão técnica, da direção do Grêmio, enfim. O Renato não viajou com a delegação ontem, que joga hoje o Grêmio, podemos dizer o Grêmio B, é isso? O Grêmio Reserva, né? O Grêmio Reserva joga contra o Flamengo lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, pela Copa da Primeira Liga, ou Última Liga, nem sei como é que vai ser essa liga. Last Liga. Eu acho que é a primeira, última. Segunda, por enquanto. Então, o Chapecoense também está participando, joga com um time de juniores hoje. Amanhã joga em Minas Gerais, né? Beleza. Joga hoje e joga amanhã, né? Joga hoje o Campeonato Catarinense e amanhã com o time de juniores contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. E o Internacional joga em Porto Alegre. Os dois jogos são às 19h30. Isso. O Internacional no Beira-Rio, enfrentando o Fluminense, e o Grêmio, portanto, lá em Brasília, no Mané Garrincha, enfrentando a equipe do Flamengo. Mas, pelo que se tem notícia, tanto o Flamengo quanto o Fluminense também vem com equipes mistas aí. É um campeonato só de reservas. O Flamengo parece que vai com o time principal. Vai botar todos? Uma ideia inicial era de colocar o time reserva, ou até mesmo um time misto, mas teve uma outra decisão que foi tomada por parte da direção do Flamengo, e daí a ideia é de ir com o time principal. Até porque lá tem bastante torcedor do Flamengo, né? Então vai ter um apoio muito forte por parte dos torcedores, e a ideia é essa. A ideia é essa de ir com o time. Antes da gente voltar para o jogo, eu estava observando a camisa, a polo do Leandro. Aí Tropical. É Rádio Tropical. Isso. Deixa eu falar, é Rádio Independente de Lajeado. Na verdade é o grupo independente, é o grupo independente de Lajeado, e o grupo ele é composto por... Rádio Tropical FM 103,7. Isso, ele é composto por 3 rádios. A Rádio Independente, AM, a Rádio Tropical FM e Rádio do Vale também AM. Então são 3 rádios que fazem parte do grupo independente. Todas são em Lajeado? A Tropical e a Independente em Lajeado. Sim. E a Rádio do Vale em Encantado, que é do lado de Lajeado. É do lado. Encantado tinha... Como é que era o presidente lá do Encantado? Eu falei nele um dia desses ainda, que foi famoso. O bacana era o nome do time de Mussum, que é do lado de Encantado, né? Que é o Fortes e Livres de Mussum. Fortes e Livres de Mussum. Iron Albuquerque, não era o Iron Albuquerque que era, eu acho que era de Encantado, do presidente do Encantado? Eu acho que sim. E foi... Mas tu trabalhaste aqui nas rádios de Porto Alegre também? Sim, Rogério, eu trabalhei 5 anos na Bandeirantes, sempre com jornalismo esportivo, né? 5 anos na Bandeirantes, e trabalhei quase 3 anos na Rádio Gaúcha. Isso. Mas já trabalhava também para a Rádio Independente? Já fazia um trabalho numa parceria, quando eu trabalhava na Gaúcha, já fazia uma parceria com a Rádio Independente, né? Trabalhava nas 2 empresas, sempre como correspondente na Independente, daí depois acabei saindo da Gaúcha e fiquei só no Grupo Independente. Sim, tu trabalha como correspondente, mas nas jornadas participa também. Eu abasteço redes sociais com informações da dupla, né? Com notícias, e também abasteço as rádios, né, na programação das rádios, com informações de Inter e Grêmio, e no dia de jogo a gente se desloca até o estádio, o pessoal vem de Lajeado para cá e a gente faz a transmissão. Pela Independente. Independente e pela Tropical. Vamos fazer um elogio, né, para a turma da Rádio Independente, um abraço lá para a turma toda, que é o seguinte, é a rádio do interior que mais cobre a dupla Grenal. Exatamente. É a rádio mais presente, dos estádios. Fora as rádios aqui da capital que tem a obrigação de cobrir Inter e Grêmio, a Rádio Independente, inclusive, viaja com o Internacional e Grêmio. E a gente sabe a dificuldade que é fazer rádio hoje em dia, né, Rogério? Sem dúvida. Tu conhece muito bem, né? Não é fácil, não é barato, né, fazer rádio. Mas, no segmento esportivo, eu acredito que seja a maior rádio do interior hoje. Acredito que sim, né? Queria puxar para o meu lado, mas acredito que sim. E também tem um acompanhamento, é bom deixar claro que tem acompanhamento sempre também do lajadense, né? Sim. Então, talvez seja uma das rádios que mais faz jornadas, transmissões durante o ano, porque além de acompanhar sempre a dupla Grenal nos jogos, acompanha também sempre o lajadense, e também acompanha a LAF. Isso, acompanha o futsal também. Também tem muita... E o Nelson tem muita propriedade para falar sobre isso, porque o Nelson na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a nossa SEG, a nossa entidade, é quem controla tudo isso lá junto com o Michel,
e o presidente Edgar Vaz. Então, o Nelson fala com absoluta propriedade quando elogia a Rádio Independente e a Tropical, com absoluta propriedade, porque é quem controla justamente isso. E é sempre uma mão de obra, né? Porque na Arena até não é problema tão sério, porque a Arena tem as cabinas dos dois lados. Eu vou fazer um elogio para a Arena, Rogério. Sim. E vou dizer assim, Davis Wagner, te acalma. Tá? Assim, ó. O Nelson seguramente. Deve estar doendo muito isso. Não, seguramente a Arena hoje é o local do Brasil, praça esportiva do Brasil, com maior conforto para a imprensa trabalhar. Digo a vocês assim que é fora de série. Não, as cabinas para transmissão, as cabinas de rádio e televisão... Quase o tamanho de um apartamento. É impressionante. É impressionante. Tem cabina que é o tamanho do nosso estúdio aqui. Não, tem que elogiar o pessoal lá, inclusive também o nosso atendimento para a imprensa, né? É fora de série. Para não dizer que é perfeita, a Arena tem um quezinho que a gente pode dizer que falta. Que é passar. Não, né? Não vamos granalizar estádio, por favor. Já passamos dessa fase. Mas assim, ó, poderia ter uma passagem atrás, ter mais espaço atrás das casas matas, para a imprensa se deslocar, sem ser por frente do banco da reserva. É a única questãozinha que falha na Arena. Eu tive a oportunidade de conhecer vários estádios do Brasil, e estádios novos, os estádios da Copa, vários, e a Arena não perde para nenhum. Não perde. Em termos de... É um estádio multifuncional. Em termos de funcionar, em termos de imprensa e também até a chegada dos times e também estrutura, parte estética, não perde para nenhum. É que a Arena é um padrão UEFA. Né? Exatamente. A Arena do Grêmio, ela foi planejada com o padrão da União Europeia de Futebol dos Estádios, da UEFA. E outras arenas aqui foram projetadas com um padrão FIFA. O Beira-Rio, então, nem se fala, porque como o Beira-Rio foi uma reforma de estádio, esqueceram de, no projeto original, contemplar a parte das cabines de imprensa. Porque o que acontece? Numa Copa do Mundo, você utiliza muito bancadas, porque são inúmeras emissoras de rádio, televisão, agora sites também. Pupitres. Uns pupitres com a bancada. Então você fica instalado ali, uma emissora de rádio, fica instalado fora da cabina. Isso em qualquer Copa do Mundo. Então pensaram o Beira-Rio nesse sentido. Diz, olha, nós vamos ter aí 50 rádios ou 50 posições de comentarista, como chamam, e as cabines de imprensa pode ficar um número menor. Aí o que nós temos hoje? Nós temos quantas cabinas de imprensa no Beira-Rio? 10 cabinas? 12? Acontece o seguinte, existem cabinas de imprensa no Beira-Rio que elas são utilizadas por direção, são utilizadas por comissão técnica do próprio Mas clube. O Inter não aumentou a quantidade de cabinas depois da reforma? Ficou... Não, pelo contrário. Diminuiu. Mas assim, aumentou o número de posições porque existe a bancada onde chega. Agora, cabines fechadas diminuiu. Né? E no Beira-Rio era fantástico trabalhar também, né? Era o Beira-Rio antigo, as cabines de imprensa fechadas, era excelente. E a posição também que tu ficava em relação ao campo era diferente, era mais abaixo, ela ficava acima das sociais. Né? E no Grêmio, no antigo Olímpico, era diferente. As cabines ficavam acima do pavilhão social. Mas na Arena hoje também ficam lá em cima. Hoje elas ficam mais acima ainda. Que para o comentarista é excelente. Você tem como se tivesse um tabuleiro. Ali, Rogério. Não provoca o Davis, o Davis está enlouquecido. O Renato ia ficar bem assistindo lá de cima. Claro, é melhor, não precisa ser ao vivo. Mas qual é o problema? O Alex Bagé já está conosco aqui no estúdio, daqui a pouco na bancada. Qual é o problema do Renato ficar em Porto Alegre treinando o time para o campeonato que tem interesse? Eu não vejo problema dele ficar treinando o time, mas eu acho que ele, como funcionário do clube muito bem pago, ele tem que acompanhar... Vai vir com essa historinha não vem com essa desculpa de me dizer... Mas ele não é funcionário, ele é CC, não vem me dizer que tu vendo pela televisão é melhor que tu estar na beira do campo. É cargo de confiança, ele é CC, ele não é seletista, ele não é do quadro. Vai me convencer que é melhor tu ver pela televisão do que tu participar do jogo ao vivo ali? O Bagé vai me dizer agora, tá entrando aqui o Bagé em campo aqui, ó. O Renato decide as coisas do Grêmio.
O Renato é CEO do Grêmio hoje. Mas não tenho dúvida disso. Se ele não quiser, ele não vai. Ele que manda liberar. Se ele não quiser, ele não vai. Aí ele disse que não vai viajar. Eu nunca vi uma coisa Já assim. mandou outro no lugar dele. Vocês não acham que é muito pouquinho isso de ficar? Não acho, o Renato manda não sei o quê. A questão é a seguinte, o que é mais importante? O Renato ficar treinando o time para o campeonato que interessa para o Grêmio? Ou o Renato perder 2 dias, talvez 3 dias, numa viagem para uma competição que não interessa? Não, mas ele vai ter jogadores que estão entrando em campo que talvez interessem para ele. Então ele vai ver pela televisão. Então tá certo o vice de futebol. Ver pela televisão é melhor. Então, não, se é nessa mas então vai, não precisa participar, fica na televisão. Eu acho que dentro dessa ideia aí que o Grêmio está adotando, não deveria participar da Primeira Liga. Porque se já praticamente desdenhou da competição colocando o time reserva. Daí não manda a comissão técnica, então não participa. Ele escalou o time aqui e não viajou. Deixa esse time que eu bota o sub-20 para jogar, então. E o que chama a atenção é que o Grêmio foi um dos defensores da ideia presidente do Grêmio, né? Presidente do Grêmio, da ideia de implementar essa competição. E agora tem uma posição totalmente diferente. Mas aí apareceu uma Libertadores na vida dele. E tem uma outra situação. Ficar em Porto Alegre trabalhando o time, preparando o time para um jogo de extrema relevância, beleza, um jogo de Libertadores, um jogo decisivo de Brasileiro. Agora contra o Passo Fundo domingo, né? O Grêmio vai pegar o Palmeiras domingo. Mas é o campeonato que o Grêmio tem mostrado interesse nesse começo, né, Leandro? Porque essa liga não interessa para ninguém. Tá lá o Grêmio com o time reserva. Só um pouquinho, alguém tá ganhando dinheiro com essa liga. Mas é a única coisa que está ganhando dinheiro. É para esse cara que interessa. Mas é a única coisa que interessa. Boa tarde a todos. O Renato é a terceira passagem dele no Grêmio. Em todas ele tem mérito. Em todas ele classificou o Grêmio para Libertadores e nessa última ele foi campeão. Na primeira passagem o Renato tentou dar um peitaço, como a gente diz no interior, uma peitada, e não viajar para o interior. É só o Renato. A dondoca... Eu sei que o torcedor do Grêmio... Ele viajou ou não viajou? Tem torcedor do Grêmio e tem torcedor do Renato. Eu, como não sou torcedor, eu tenho liberdade para analisar. Mas ele viajou ou não viajou para o interior? Vocês deixam que eu conclua, porque eu não consigo concluir. O Renato tentou, por isso que eu disse, tentou dar um peitado. Por que ele não conseguiu? Porque tinha direção. Tem que viajar para Ijuí, sim. Ele viajou. Segunda passagem do Renato. O Renato, ele nem perguntou para a direção. Ele foi convidado pelo Sport TV e viajou para o Rio de Janeiro para fazer participação num campeonato de futebol. Também está errado. Porque ele não está no período de férias dele. Agora, a terceira passagem do Renato. Não é simplesmente... Essa alternativa que o Rogério acaba de citar... Não, mas o que é mais importante? Essa é a resposta do Renato. Por que já não foi dito antes que o Renato não viajaria? Por que só descobriram quando desembarcaram? Porque estava sendo feito sabendo para evitar qualquer tipo de declaração mais forte. Está errado o Rogério Amaral. O momento que ele definiu, ele quis ser técnico do Grêmio, ele tem que entender que ele precisa... Não é o Águia Verde lá da Restinga. Exatamente. É o Grêmio, num ano de Libertadores. Outra, o cara tem que ser minimamente inteligente, e aí não é do Renato. Eu critico o nome do Odorico Romano antes de chegar. Aí eu vou concordar mas eu vou dizer o que eu faria. Sei da tua opinião. Não, mas o que eu faria ontem? Ele poderia ter feito melhor. Exatamente, eu faria a mesma coisa. Eu te ouvi na rádio. Chama o cara. Eu te ouvi na Grenal. Senhores, faria a mesma coisa. Pode até criticar a imprensa. Ó. Antes que vocês comecem aí de mimimi, o negócio é o seguinte. O Renato não viajou, já estava definido. O Grêmio vai priorizar, sim, qualquer competição em detrimento à Primeira Liga. Então, nesse momento, é o Gauchão. Claro. Vai priorizar. Por isso... Mas não chegar e dizer assim... Olha, mas daqui a pouco, exatamente assim, o que ele disse ontem à noite. Não, mas eu já disse mais de uma vez não para o Renato. Como se isso fosse de um pulso, ele disse mais de uma vez não para o Renato. Ele colocou isso na estante dele como troféu. Aí ele vai depois o seguinte... Eu não sei, eu acho talvez seja até melhor para ele ver pela TV do que ele ver na beira do campo. Claro que se isso foi concordar errado. com isso aí, acabou. Não, é evidente que isso foi errado. Evidente que isso vem da falta de prática e do fato, como a gente usa a expressão no futebol, de ser pato novo. É o Pellegrini do Grêmio. É pato novo. Tinha que chegar e dizer exatamente isso, mas eu não vou me prender isso aí, porque para mim isso é paisagem. Para mim, a tela principal... é o Renato ir ou não ir com essa equipe para uma competição. Mas isso prova que o Renato não foi, aí que eu discordo de ti. Eu acho que não é só paisagem.
prova que o Renato não foi porque ele não quis ir e não porque tinha um planejamento Exatamente. de que era mais importante treinar o time. Nós estamos dourando a pílula. Ele não foi porque não não teve quis. pulso da direção, Não dizendo, teve tu vai pulso. viajar. Mas para quê? É o CEO do Grêmio, é o CEO do Grêmio, ele manda no Óbvio que ele é. Mas falamos. vocês acham que se fosse algo extremamente relevante, a ida do Renato, a direção, se não é o Odorico, que fosse o presidente Romildo, não ia dizer para ele, vai? Mas não é o fato de relevante. Mas não diz Rogério. pra É que há ele um porque ele precedente, faz né, o que ele cara? quer. Exatamente. O que está errado é isso. Ele não pode abrir mão de viajar com o clube que paga ele. Ele é o O Renato, em treinador 6 do Grêmio, meses de tia. Grêmio, tem 3 milhões que o Grêmio já deu pra ele. Pois é. Só um pouquinho. Eu acho que é dar uma liberdade muito grande pro treinador e eu acho que o Renato tem méritos E o pelo jogador trabalho. que entra em campo hoje lá. Pois é. Exatamente. Também tem essa questão. O técnico tá andando pra mim, o Bolaños faz o que hoje lá? São jogadores que chegaram agora. Não, eu digo até os que chegaram agora. O Bruno Cortez, o Michel, o Léo Moura, que vão fazer ele a sabe- O estreia. Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Agora que ele não acho tem o que direito tem- de pensar que ele pode fazer o Mas que ele ele quer. sabe, tem que separar um mas pouco, ele sabe que Rogério. o Renato não vai estar namorando ou numa festa na hora do jogo. Mas O também Renato tá vai vendo estar pela vendo o televisão, jogo. mas aí Tá, não- mas vem cá, Rogério. então Mas se não para vale... o jogador, Se para não- o jogador, o Chaba tá certo. Que prestígio tem o jogador. Não, meu treinador tá lá em Porto Alegre me olhando pela televisão. Pô, futebol é motivação, Mas que prestígio tem participar dessa Copa da Bom, Primeira mas Liga? então não participa. Mas não participa, participa. então, mas aí é Rogério, aí outra questão. bota o Não está subscrito escrito é no outra contrato questão. dele que ele só vai jogar a final de Copa do Brasil. Não, Ele é técnico não, do Grêmio. não. Se ele jogar Não contra importa. o Flamengo de São Valentim, o Guarani Ok. de Bagé, ele tem a obrigação de ir. Mas depende, Nós vamos a rasgar obrigação, agora Bagé, aqui no futebol. Bagé, a obrigação é relativa. Não a é obrigação, relativa. mas a obrigação não é de ele estar presente lá na beira do não, campo. tá. A obrigação dele é de treinar o time. Tá, só uma pergunta. Se o treinamento dele é entendido, inclusive pela direção, concordando ou determinando, concordando com a opinião do Renato ou determinando alguma coisa para o Renato, se esse treinamento está sendo satisfatório, se a ausência dele na avaliação não é significativa, mas, Rogério, não tem problema. Nós estamos discutindo uma coisa como se fosse a primeira vez. Não, todas as vezes ele tentou fazer. E por que com outra gestão que entendia de futebol ele não fez? Porque e essa, agora ele porque fez. essa talvez, Então tá errado o porque pedido. essa talvez tenha Prova entendido tá que errado não o é pedido. necessária a presença Não entendeu dele. Mas nada. não é Rogério, necessária, não é Desculpa, necessária. se é necessária ou não é necessária a presença dele, é uma outra questão até. A pergunta é a seguinte: o Grêmio permitiu que ele não pra mim- viajasse? pra mim Claro que fica permitiu, claro, mas pra mim claro O que presidente do permitiu. Grêmio permitiu. Ou não, ou Pra mim, acatou, permitiu. permitiu ou acatou a Tá, decisão? mas não importa, mas se não acatou, importa. permitiu. Aí eu discordo não, contigo não, em só um relação pouquinho. a ser necessário ou não. Eu acho que não foi, não tiveram capacidade assim, ó, ou pulso para dizer, não, tu vai ter que ir. Tá, não vamos comprar uma briga com o Renato, que nós vamos comprar problema com ele. Então assim, ó, tá, Renato, então não vai. O Bagé tá certo. Ele Tá, pediu então de novo. eu vou te dizer, se eu sou o presidente do Grêmio, ou se eu sou o vice de futebol do Grêmio, eu me antecipo e digo, ô Renato, tu vai ficar treinando aqui esses 2 dias de viagem, que tu vai perder, viajando com esse time, Mas vai tu lá vai pra ficar imprensa também, aqui pro torcedor. treinando esses 2 dias o time pro Campeonato Gaúcho, que eu quero ganhar esse Campeonato Beleza, Gaúcho. Tá mas aí Entendeu? tu vem pra frente das câmeras e diz Antes, isso pro torcedor. antes. Tá, não, mas aí é Exatamente. outra Não tenta discussão. não, é a mesma tá? discussão. Não mas tenta remendar depois. Mas é outra discussão. Nós estamos É a focando mesma no seguinte: discussão. é importante o Renato ter ido? Seria importante ele ter ido ou não é relevante? É importante. esse Eu acho que nesse Essa momento, pra mim é a eu questão. acho que nesse Na minha opinião, momento, nesse claro. momento do ano que está começando Não é o Campeonato arrancada de Gaúcho, ano. é arrancada Ele não de tá ano. formatando o grupo. Não tem necessidade do Renato ser ausente na partida e ficar treinando o time aqui. Não tem necessidade. Outra coisa, ele conhece muito bem esse time. Conhece, mas Ele não o time, conhece esse time que ficou aqui? Conhece, Leandro, mas o time rateou contra o Caxias. Não, tudo bem, Ratio? Rateou contra o Caxias. E aí ele vai treinar e vai resolver o problema agora aqui Precisa 2 dias. muito mais dar um choque de 220 nesse time que ficou aqui com ele e que estava morto lá, que estava dormindo no jogo em Caxias do Sul, do que acompanhar esse outro lá Só que sabe qual é a nessa outra Copa que avaliação não que pode vai ser ter. feita? fez o Sabe gol qual outra em avaliação que Caxias pode do ser Sul? feita? Foi jogar lá e ele vai ver ele pela televisão, Bolaños. Sabe qual outra avaliação que pode ser qual é a feita? avaliação Os que jogadores vai que estão fazer lá? aqui, o time Poderia fazer entrevista coletiva pelo live ao vivo do Exatamente. Instagram. Os jogadores que Só estão volta o aqui Grêmio. podem até ficar numa zona de conforto, porque vão pensar assim, pô, o treinador não foi nem lá ver os caras jogar em Brasília, ficou aqui. O Grêmio precisa ser analisado da mesma maneira que o Internacional foi analisado ano passado. E já no início da gestão do presidente Vitório Piffer. Eu estou chamando a atenção, até hoje chamei a público lá na nossa reportagem. Se não fizerem, eu vou fazer. Tem que buscar o porquê que o Grêmio está devendo tanto e nós da imprensa. Como devendo? Como? O Grêmio está endividado, está dito pelo próprio presidente Romildo. O Grêmio atrasou o salário agora para pagar. Ah não, mas foi 9 dias, só um pouquinho.
9 dias não é atrasado? Se tu vai pagar uma dívida, tu tem que pagar no dia 20, tu paga dia 29, não te cobra multa, porque tu está atrasado. O Grêmio tem uma coisa, o presidente Romildo, ele é um cara muito habilidoso e ele conseguiu, de certa forma, passar uma tinta dourada na maioria da imprensa. Então, tudo que é assim, não, mas ele é um bom gestor. O presidente Romildo entrou na gestão do presidente Fábio Koff durante 2 anos e ele já está indo para o 3º ano no Grêmio. Ele pegou o início da gestão do presidente Fábio Koff antes de passar para ele com um condomínio de credores zerado. E hoje o Grêmio deve de novo. Porque se justifica que o Grêmio não tem dinheiro para contratar, se justifica que o Grêmio estava com salário atrasado e aí o Grêmio antecipou o dinheiro do Gauchão, os 12 milhões, para pagar o prêmio da Copa do Brasil. Então tem um monte de coisa que está acontecendo errado. Quem fala mais alto, Bagé? Tu sabe disso? Tudo bem, Tu sabe disso também quanto eu. No futebol, o que fala mais alto são os títulos. Então, não são os títulos depois que estão em dívida, né? Tá, não, mas eu quero concluir, porque se tu pega, no meio da conversa, se tu pegar esse atalho, a gente leva o assunto para o outro lado. Eu tô falando, eu sei de tudo isso. O que eu estou questionando é que tem coisa errada acontecendo no Grêmio, mas sempre aí no meio da conversa, quando vai se levar, por exemplo, tu puxou agora. Não, mas o importante é pagar. Eu não estou discutindo isso. Não, pagar não. O importante é conquistar título. Não é pagar, é o conquistar. É isso que termina apagando as outras coisas, deixando em segundo plano, Bagé. Mas eu sei disso, só que nós estamos fatiando uma discussão. Eu estou apontando dados, eu estou te dando dados. Dos 2 anos que ele trabalhou lá na gestão do presidente Fábio Koff e de mais 3 anos que ele está na frente do Grêmio. Por que o Grêmio conseguiu pagar uma dívida e o Grêmio está endividado de novo? E outra, essa história do título, aí vamos contextualizar de novo como é que aconteceu o título da Copa do Brasil. Foi porque ele contratou horrores? O Grêmio fez uma contratação de peso que foi o Bolanhos. Essa a conta não está fechando. A conta não está fechando. A direção, a gestão Romildo, desde o início, pelo menos o que passa para todo mundo, para o grande público, é que teve uma filosofia de futebol, uma política de futebol de corte de gastos. Tanto que foi feito na prática isso. E vários jogadores que ganhavam altos salários acabaram deixando o clube. Moreno. Zé Roberto... Vários outros. Houve uma diminuição da folha do Grêmio. Sim, houve uma diminuição de gastos e também pagamento de dívidas. Então isso, então eu vou chegar à conclusão. Eu vou chegar à conclusão que o Romildo Bolzan herdou uma dívida estratosférica, fora do comum, porque se está endividado ainda, mesmo cortando gastos com futebol e pagando credores. Por isso que eu trouxe a informação lá de trás do famoso condomínio de credores que foi zerado no início da gestão do presidente Fábio Koff. Então é que parece que assim, está tudo bem. Não está tudo bem, tem um grande problema de gestão. E nós continuamos dizendo que a gestão do Grêmio é maravilhosa. Não está, eu só estou levando para uma outra ponta. Porque hoje o que se tem no Grêmio? O Grêmio não contratou ninguém. O Grêmio vai jogar uma Libertadores com quem? O Jael é o 9. Para mim, a melhor contratação que aconteceu foi o Bruno Cortes, que a gente está imaginando que ele vai jogar mais com o Marcelo Oliveira. O Grêmio hoje tem uma zaga reserva que vai jogar com o Thierry e com o Bressan, que vai acabar jogando a Libertadores, pode ter certeza disso. Quem vai jogar a Libertadores? Pô, mas eles estão inscritos. O tu acha que daqui a pouco o Jeromel não vai tomar um cartão, o Kahneman não vai sentir alguma lesão? Se o Grêmio entrar numa Libertadores pensando em botar o Bressan, jogar de novo... Não é pensando em botar o Bressan, jogador do Ele está no jogo. Ele tem que ter outro jogador. Nós hoje estamos imaginando que o Grêmio não tenha condições de ganhar essa Libertadores da América pelo nível de contratações que fez até agora. Esse é o nosso pensamento. Quando começou a Copa do Brasil, nós tínhamos o mesmo pensamento em relação ao Grêmio, que o Grêmio também não tinha contratado grandes jogadores para fazer frente à Copa do Brasil. Mas aí, o que aconteceu? Como disse o Bagé e disse bem, o Grêmio não fez grandes contratações lá atrás. Tá bem, foi o Kahneman que ninguém sabia que resultado ia dar. Certo? Tá bem. E o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil, mas tem que estar de conta, por exemplo, que alguns fatos ocorreram que ajudaram o Grêmio a ganhar. O que o Palmeiras fez com a Copa do Brasil? O Palmeiras abriu mão da Copa do Brasil. Foi ou não foi? O Davis, o Grêmio só ganhou do Palmeiras, ou passou pelo Palmeiras, num jogo lá fora, o de São Paulo, quando um jogador do Palmeiras foi expulso, porque senão o Grêmio ia tomar mais 2 ou 3. Mas isso não vale no futebol? Não, claro que vale, mas isso aí foi uma coisa assim, foram coisas que aconteceram e... Vale, mas não foi planejado. Exatamente. Mas o planejamento muitas vezes não fez um time para ganhar, tu ganhou. Mas o planejamento muitas vezes é feito e é feito por mais correto que seja. Por mais correto que seja feito o planejamento. Ninguém garante que o Palmeiras vai ganhar. Não, ninguém está dizendo planejamento. E aí? Mas a chance do Palmeiras ganhar é muito maior, concorda? O Palmeiras está fazendo coisas para ganhar. O Grêmio basta ter uma incidência como essa que tu está lembrando do jogo lá em São Paulo, de um jogador-chave do Palmeiras ser expulso. Ele botou um time lá e perdeu um jogador ainda. Ele não jogou com o time todo titular. Então vamos dar outra incidência, que foi o início da campanha toda.
Tá? O quê? Grêmio e Atlético Paranaense. A vitória lá, a derrota aqui. Se não fosse aquele último pênalti que o goleiro do Atlético quis aparecer e se consagrar... O Grêmio estaria fora. E o Marcelo Groi defendeu, e o Grêmio passou. Mas eu estou dizendo isso porque são incidências do futebol, Mas isso meu é do amigo. futebol. Entendeu? Acontece. Agora, nada determina que o Palmeiras, com esse orçamento que tem, estratosférico aí, que com esse planejamento Mas que no está ano sendo passado deu endeusado... certo. Pois é. tá? Não, Mas a probabilidade é maior. Tá, mas e o Grêmio que não fez esse A planejamento? probabilidade é E o maior. Grêmio que não fez esse o planejamento Palmeiras ganhou a Copa eu do Brasil? Não, mas Ganhou do acontece. jeito que nós O estamos Grêmio ganhou falando. o Brasil e o brasileiro. Ah, e não vale, Davis. Desse jeito Claro não que vale. vale, Rogério, mas assim, ó, tu fazer um time melhor, tu contratar e montar um grupo, a tua chance de ganhar é muito maior só que do eu que tu acho- entrar como O está Palmeiras entrando. contratou em tem- 2015 e ganhou. Contratou em 2016 e ganhou. E está contratando de Eu novo. acho que a gente tem que considerar Não sei também em se vai relação ao ganhar. ano passado. Mas deu certo 2 A anos gente tem já. que considerar em relação ao ano passado. Tudo bem que foi o Renato que conquistou o título. Ele fez algumas mexidas no time que foram fundamentais para que o time chegasse numa reta final de Copa do Brasil e conseguisse demonstrar um bom futebol e vencer. Mas o Grêmio era um time muito bem treinado pelo Roger. Podem criticar o Roger, que tem seus defeitos, mas o Grêmio era um time muito bem treinado pelo Roger. O Renato pegou uma herança muito boa do Roger, conseguiu fazer algumas mexidas pontuais e o time que já era treinado jogou o futebol de quem? O futebol que era apresentado com o Roger. Mas ele mudou a Foi o mecânica de jogo. Não, Ele só um mudou a pouquinho, mecânica só um de pouquinho. jogo. Não. Era a formatação, Ele mudou, a formatação não, era a era mesma. o- Ele modificou com a entrada do Ramiro, que é um jogador com poder maior de marcação. Ele ganhou o Kahneman, Agora- que foi um agora- zagueiro agora que o Davis encaixou. Wagner vai que foi enlouquecer um com E é zagueiro para que mim encaixou. fundamental. Ele resolveu o Problema problema da bola defensivo. aérea do Grêmio. E a mecânica- Mudando a e a forma de mecânica de jogar. jogo ele não mudou. Claro. Mudou, claro que sim. Olha, Não, só um olha como pouquinho. Qual era o vocês... futebol apresentado pelo Grêmio no Olha passado? como, na reta final? olha como vocês estão enfocando. O Nelson diz que mudou a mecânica. Mudou a o mecânica. Leandro Não é? enfatiza a mudança tática feita com o Ramiro. O Davis fala da mudança técnica da bola. São todas incidências do futebol. Só que eu não incidências eu não do consegui jogo. terminar. O time do Grêmio era um timaço, era um time, como tu diz assim, vai ganhar a Copa do Brasil, todos nós dizemos que não, é? O time do Grêmio esse ano está pior do que o ano passado. O Grêmio perdeu em valores, ficou pior que o do ano passado. O que eu acho que tem que ser, o que eu acho que Um tem que ser valor que é o considerado. Wallace. Muito importante, que era Um valor muito que é o Wallace. fundamental no meio Isso eu campo do concordo Grêmio. contigo. Então, Essa reposição o Grêmio tem que fazer. E não Mas não pode vai se fazer, enganar o com que quem não não vai fazer. Contratou o Michel já. O que não pode ser deixado de lado é o Ou seguinte. tem o menino esse, né? O que não pode ser deixado de lado é o Meu seguinte. O Caio. Arthur? Caio. Caio. Não. O Grêmio ficou em que posição ano passado no Brasileiro? Um grupo praticamente igual ao desse ano. Pode citar os acréscimos que vieram das contratações, mas contratações para grupo, como diz Renato. Decréscimo. Não, perfeito. Contratações. Em relação ao ano passado, o Grêmio estava mais enfraquecido. Ponto. Por quê? Perdeu um jogador fundamental do meio campo. Então, o Grêmio de 2017 inicia pior, teoricamente, na prática a gente vai Com ver, uma Libertadores pela frente. do que o de 2016. Como é que foi a campanha do Grêmio ano passado, no Brasileiro? O Grêmio desistiu do brasileiro, Não, né? mas Quando vamos considerar. teve Vamos possibilidade, considerar. Metade desistiu. da tabela, perfeito? Como é que foi o Grêmio na Libertadores? Foi mal, o Grêmio caiu fora. Caiu nas quartas. Nas oitavas, Nas oitavas, pro São Lourenço. pro Rosário. Rosário. São Eu Lourenço. na arena, foi eu só eliminado. quero chamar atenção nisso. Perdendo de quanto? 4-0 nos dois jogos, né? Ah, sim, contra 3-0 lá e 1-0 aqui. aqui. Perfeito? O Grêmio entrou numa Copa do Brasil nas oitavas. Quantos jogos o Grêmio disputou para conquistar a Copa do Brasil? 8. 8 jogos. A diferença é que o Grêmio entrou praticamente numa reta final de Copa do Brasil, num tiro curto, numa competição nacional. E se a gente comparar uma competição nacional como a Copa do Brasil com a Libertadores, ela é extremamente diferente. Ela tem uma diferença enorme em relação à viagem, deslocamento, catimba, Sim, a adversário, logística é marcação, diferente. forma de Entrando jogar. nas oitavas. Forma de jogar, entrando nas Entrando nas oitavas. oitavas, Então, isso sim. é para isso que eu quero chamar a atenção. O Grêmio venceu com mérito a Copa do Brasil, Claro que venceu. Agora, se achar que com esse time mais enfraquecido, sem o Wallace, vai conseguir fazer uma frente na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, que são as principais ambições, eu acho que o pensamento está errado. Mas ele tem Campeonato treinador, brasileiro- tem Campeonato treinador. brasileiro até pode ser, porque é uma competição diferente. Agora, Mas é no competição de mata-mata- grupo. É competição de grupo o brasileiro. Agora, Aí que tá. Quem em- que ganha? Quem tem grupo. Mas tem grupo. Puxava, eu compro- acredito que o Grêmio tenha grupo. Rogério, Quando você coloca esses dois times aí, o que ficou em Porto Alegre e o que vai jogar em Brasília, o time que vai jogar em Brasília
é um time que equipes da Série A do futebol brasileiro gostariam de ter. Não, Rogério. Caio, Arthur e Michel. Não gostariam de ter. Bressan na zaga. Tomou café aqui na Para TV. ver cá, o Bressan não jogou no Flamengo? Não, ele jogou no ele estava no Flamengo, ele estava no Penharol, ninguém quis ele, Rogério. Terminado o programa, nós vamos num posto de saúde. Vamos fazer alguma coisa, eu concordo. Tá errado. Tá bom. Tô preocupado, sério, tô preocupado. Não quer, é ruim. Qual é o ataque do Grêmio hoje? Bolões, Fernandinho e Não, aqui eu vou te dar o Everton, time. Everton, Eu anotei. Bolões e Bolanes. Fernandinho. É ruim esse ataque do Grêmio? Eu anotei. É ruim. Bruno Grassi, Léo Moura. É ruim o Bruno Grassi. Bressan, O Léo Moura é Thierry, ruim. Bruno Cortez. Caio, Arthur e Michel. Fernandinho, Everton e Bolanes. Se o Tite olhar isso aqui, vai levar para a seleção. No mínimo uns 4 ele bota. A gente está reclamando, eu vou reclamar. Claro. Vê quantos. Esse ataque é ruim. O Fernandinho é ruim. O Bolanes O que Fernandinho vocês foi querem. corrido do Vem Grêmio, cá, o Rogério Bolanes que Amaral. vocês querem de titular está nesse ataque. Tá, mas é um jogador. Quem nós que estamos quer falando. de titular? Vocês É um disseram jogador. ontem aqui Vocês, respondendo a vírgula. pergunta. Pra mim é tudo Um igual, tanto que jogador. eu brinquei agora quando tu falou. Mas vocês responderam aqui ontem, o telespectador, Vai né, a ser voz da testado. galera? Ontem não teve um telespectador nosso que perguntou quem que nós Bolanes achávamos tem que que é ser Pedro Rocha, Everton e Bolanes, quem tinha que O ser Bolanes, titular? no Lucas momento, do Jardim o Botânico. Bolanes, ok? Ah, não, no momento. Não, nós estamos falando do passado. Não, mas olha aqui, é um jogador. Um de 11, o Bolanes todo mundo concorda. Vem cá, o Bruno Grassi já não foi titular do Grêmio Foi. e já não deu a resposta Jogou no positiva. Passo Fundo O também, Léo é a Moura, mesma coisa. o Léo Moura. Tá todo mundo aí dizendo Garoto, que é vai boa correr, vai jogar o contratação. ano Tá? inteiro, claro. Não adianta tu debochar e Mas não tô querer debochando, querer é com desqualificar o que eu tô falando. 38 Tu mesmo anos, elogiou o cara. Léo Moura. Não, Mas tu mesmo não, elogiou o Léo Moura. Rogério, O Jogador Thierry de já grupo, jogou. Rogério. Jogador de grupo. Rogério, uma coisa é a gente pegar e... Quem é o Léo Moura que tá chegando? Ó, o Léo Moura é um bom jogador. O Léo Moura tá... Eu não estou falando que esse time tem que ser o titular do Não, mas Grêmio. peraí, não, eu só estou eu não dizendo, o que eu disse é que tem equipe na Diz Série o A que do tu acha, futebol depois, brasileiro, se der, eu digo, equipe na Série A do futebol brasileiro, que pode estar querendo, tá? Essa equipe que o Grêmio vai A apresentar em equipe não, Brasília. querendo alguns jogadores dessa equipe. Não, mas se é um ou outro, se são 10, são Rogério porra. Amaral, eu só quero me defender, porque tu disse uma coisa que eu não falei. Tu disse assim, foi tu mesmo que elogiou. Tá, então vamos contextualizar, senão os caras vão achar que eu Elogiei sou... quem? O Bolanhos? Mas entre os Rogério, três, escuta um pouquinho, que daí Mas eu vou foi. conseguir. Tu vai entender o que eu tô dizendo. É que quando eu engato, tu já fala, tu não tá entendendo. Deixa eu terminar essa Mas tu frase. também, mas tu também, assim, quando eu falo, tu debocha. Eu falei aqui nos caras, tu já disse, tu perguntou qual é o café que eu tinha tomado, vamos pro posto de saúde. Isso faz parte do debate. Não, mas não foi por isso. Ele falou Sim, disso por mas causa também da faz equipe parte do como tu debate. contestou. Tá, mas e daí? Não. Debate, não vai virar monólogo. Debate eu preciso falar também. O que eu só tô rebatendo, tu dissesse assim, não, mas tu mesmo elogiou o Léo Moura. Bolanes, Não. Pô, mas daí é de enlouquecer. Vai levantar? Não, mas é de enlouquecer. que vamos ninguém vai prestar brigar, ó. Que atenção. ninguém briga, que ninguém briga. Não, Calma, vamos jogar um papo. Não é que a troca de ideia, ela só é troca se tu também der uma ideia. Senão ela não é troca. Nós precisamos ouvir, porque senão eu tô falando, ninguém está falando do Bolanes agora. Viu como a gente mistura, põe cebola na Você salada de tá falando fruta? do Léo Moura. Tá, agora é o Léo Moura. Léo Moura, vamos lá. Não, agora não. É isso. Eu tô falando sério, cara. Não é. O cara tá em casa, ele vai Mas, Bagé, enlouquecer. a confusão deu em função do Bolanhos, que ele falou do Bolanhos. Quando o Rogério pega assim, não, mas tu mesmo elogiasse o Léo Moura. Sim, eu elogio o Léo Moura por tudo que o Léo Moura tem e que ele vai acabar sendo um cara útil. Agora, esse é um elogio ao Léo Moura. Agora, considerar que o Léo Moura sair jogando de lateral vai ser acréscimo, não. Até porque o Léo Moura foi vendida a ideia dele para o Grêmio de que ele vai jogar como um meio campo, como ele jogou a maioria dos jogos no Santa Cruz. Eu só estou defendendo o que eu disse, elogiar o Léo Moura. O Léo Moura. Agora, o Léo Moura não pode ser base disso. É por isso que eu estou dizendo esses jogadores. O Arthur é um menino que dá entrevista, que tem assessor de imprensa, é o Cláudio Vinck da volância. Vamos dar uma olhada nele. Vamos ver o que ele vai Renato não vai apresentar. ver, né? Mas o Renato vai pela Como TV, que ele não vai não nem vai conversar ver? com Vai ele. ver pela TV. Mas ele tá vendo o guri todos os dias no treinamento. Você tem um contrato ele para ser treinador de treinamento, cara. Eu saí hoje e falei pra minha mulher, volto só domingo. Não, mas como? Eu te vejo todo dia, domingo eu volto. Por favor, tá vendo? Mas não vamos sofismar agora que o Renato precisa desse jogo, tá do lado do campo para ver como é que o Não, guri ele vai precisa sorrir. estar em todos os jogos do Grêmio, ele é funcionário do Grêmio. Mas ele isso aí quis é ser um técnico conceito, do mas é Grêmio. um conceito que não, é um conceito que tu tem que estar em todos os jogos. Não Eu sei e se é um muita conceito gente. da gente. Tudo bem, mas que eu é- já não tenho esse que é- conceito. que é algo Eu fora entendo que o do Renato comum, perfeitamente que é algo fora do deveria comum, ficar né? aqui. Quem faz isso Que é no algo Brasil? fora do Quem é um comum, treinador que pensa no domínio? Não, no Brasil não, no mundo. Me cita um mundo. Vou te dizer. Não vou treinar, vou ficar em casa olhando a Olha aqui, ó, televisão. se fosse o seguinte, nós tivemos já treinador que ficava na cabina lá em cima.
E aí teve gente que aprovava Não, e ficava gente auxiliar. que criticava. Não, o treinador ia para a cabina. No Que treino? via... Não, no jogo. Quem? Já tivemos isso. Pô, não me lembro, mas nós já tivemos isso aí. Se Eu o lembro do telespectador auxiliar, lembrar, não. eu já lembro tivemos, do auxiliar. Já tivemos treinador que ficou Mas lá em estava no cima para estádio, ver. né? Não, que estava no estádio, tudo bem. Mas o que eu Ah, estou mesma dizendo coisa, não é vai essa estar no questão. hotel. Não estou dizendo que Não, seja. tem uma diferença, tu tem uma visão ampla do campo e tem Tu uma não viu visão o tamanho da limitada TV? da Tem TV. hotel, daqui a pouco tem uma TV grande. telão, de repente é um telão, cara. É um telão. Não tem problema. Eu continuo entendendo com todos os argumentos de vocês que acho válido. Imagina, sem cervejinha dúvida gelada, alguma. um petisco. Tranquilo, ar-condicionado. Tá vendo? Quando eu vou falar, ele debocha. E aí Não. diz que sou eu que interrompo. não vou O pegar telespectador é testemunha. Quando eu vou falar, o seu Bagé debocha e Eu tô interrompendo. preocupado contigo, Eu, sério. tá vendo? Eu Tá tô vendo como é que preocupado é? contigo. É assim. Eu Vamos fazer- esperava vamos- essas declarações do Davis Wagner. Vamos fazer o seguinte. DR ao Vamos vivo. Vamos DR fazer. ao Não vivo. mexe com o Davis Wagner, que está saindo de férias hoje. Isso. Tá? Ele te pediu para as férias? Comuniquei, cara. Você não tem que pedir Cara, nada já pra falei, ele. eu comuniquei, Ele velho. comunica, ele chega, determinou, tô de férias. Vocês Que nem o todos, Renato, não vou viajar. Vocês falam do Renato e vocês fazem igualzinho o Renato aqui. Quando vai estrear o programa, diz, olha, mas eu já estou no Rio de Janeiro, lá no dia 1º de janeiro, não estou na primeira semana do programa. Tá bom, Bagé, ok. Começa o programa aqui, primeira semana de programa, vem o Davis Wagner, diz, olha aqui, ó. Não, aí chega no Aí é o segundo chinelinho. dia... Não, o chinelinho não. O Não é o chinelinho. chinelinho para o departamento Só médico. um pouquinho. Isso. Eu Só. trouxe o doutor aqui, explicou Ó, vocês que eu tive. Ainda trouxe o Eu trouxe médico. o melhor tá? álibi do mundo. Ainda trouxe o médico. Eu tenho credibilidade nessa parada. Davis Só um pouquinho. Wagner está inscrito no campeonato de Ainda bingo. trouxe Já o faz médico. tempo. também, faz Aí o tempo, Davis velho, Wagner, sabe na disso. primeira semana, diz, olha, eu estou de férias a partir do dia 9. Como é que é? Tem um Tô de férias. mosquito aí. Aí veio, ó, ele não quer que eu chegue agora na segunda parte dele, que diz assim, ó, eu estou segunda-feira, meu último programa aqui antes do carnaval. Não, mas é trabalho, Depois né? vou... E ele Viu? não ganha o que o Renato ganha. Só um pouquinho, mas ele vai estar ligado, ele vai Viu? participar pela televisão. Viu? É, Ele vai estar vai no tá lugar lá, de participar. Para da que eu televisão. preciso estar aqui? Eu vou Vai estar estar aqui, aqui. não precisa estar aqui. É isso aí. Falam do Renato aí, ó, Renato, eles falam de ti, fazem igualzinho Quanto a ti, tu ganha, Renato? Quanto é que tu Igualzinho ganha? a ti. Eu quero saber tá? o seguinte, o Davis Wagner lá do Uruguai vai participar do programa? Aonde, no Lá Uruguai? do Uruguai? Sim, pero não muito. Não, participação. Olha aqui, ó. Setorista do PA. Ele não é GC2 mais Red. pizzaria, velho. GC2 Red em oferta só na Sam Motors é que você tem. Confira aí. GC2 Red da Dili, na Dili Sam Motors em oferta para você. Vamos continuar alguns assuntos aqui, porque não se falou do Internacional. Nós temos, além de essa primeira liga... Teve um susto só do Douglas no treino hoje, né? Bateu, né? Uma pancada. Tomou uma pancada numa disputa com o Tilica e vai ser reavaliado agora à tarde. No joelho. Mas acho que é pouca coisa, né? Pancada, não é Em entorse, princípio, né? pela informação, Foi só em princípio é pancada, que uma foi mais um contusão. susto. Mais um susto. Mas hoje tem Copa do Brasil também, né? A gente não está ligando muito porque não é dupla Grenal. E Tem Libertadores Copa do também. Brasil. Tá, mas Libertadores não vai ter time Brasileiro. gaúcho envolvido. Não, brasileiro. Ah, mas nós temos na Copa do Brasil, o Juventude vai jogar. Vocês conhecem o Muricy, hein? Sim, ele treinou o Inter, não é? Não, não. esse aí. O Muricy é de Alagoas. E quando meu irmão trabalhou no CSA lá em final de 2014. Eu gosto, olha aí, ó. Ele acha engraçado e continua Não, querendo ele saber. diz assim, ele faz uma piada sem graça. E a gente ri da risada Você dele. sabe o que eu tô E vocês achando? acham Eu graça. tô Da achando risada dele. que o Davis Wagner vive num mundo à parte. Exatamente. Acho que ele se abstém um pouco da realidade, ele, né? É uma loucura. Ele se realidade abstrai. virtual. Abstração. 5 da tarde. e Mundo nas- virtual de Davis Wagner. 5 É de da Ala- tarde é nas das Alagoas. Alagoas, Juventude e Muricy, que fica esse Muricy, o Diogo Rossi estava vendo, 44 quilômetros da capital Maceió. Era isso que eu ia dizer, porque final de 2014, início de 2015, eu tive lá, o meu irmão era técnico lá do CSA, e eu fui a alguns jogos. E fica numa região muito bonita, tem uma praia chamada Praia do Gunga lá, que é nessa região a caminho de Muricy, é bem próximo, é região metropolitana, né? CSA, que lá eles falam CCA, né? Eles dizem CCA. É, CCA. que era o clube da família Collor de Mello. E o Ipiranga também estreia na Copa do Brasil,
jogando no interior do Paraná, em Cornélio Procópio, contra o PSTC. Esse time de futebol aí, Terra esse do Alex, clube... Cornélio Mas não é um Procópio. partido político, é? Que tem, parece partido político. Você sabe o que é Falando que eu PSTC? debochei do Muricy, tu vem com o partido Não, político. não, é. PSTC, Eu sei, O mas não lembro. que é PSTC? Hein? partido do EPTC aqui. Não. Aí, ó. Como é que é, Diogo? Paraná Soccer Technical Club, é isso? Bacana. Hein? Não tinha o nome mais Paraná Soccer Technical Club. E Que amanhã tem o espetáculo. São José contra o Sampaio Corrêa, Copa do Brasil também, no Estádio do Vale. Tem uma coisa que eu não consigo entender, se alguém do Corpo de Bombeiros pudesse nos explicar ou a gente procurar essa informação. Por que o Paço da Areia, o estádio Paço da Areia é liberado para show de rock, de pagodes, qualquer tipo de show, mas não é liberado para a prática do futebol? Porque tem muito mais gente envolvida num show do que a torcida do Zequinha, que vão lá 19 pessoas Mas e qual foi a ficam... última vez que foi liberado para um show? Faz tempo, Não, mas cara. por que é liberado para show? O show não tem problema nenhum. E cada vez que começa o Campeonato Gaúcho tem algum problema de liberação. Entendi. É incrível isso. O show é para um evento específico. Não, mas aí eu De estou repente, envolvendo... a produtora consegue suprir Ah, as bom. necessidades com o PPCI. Mas quantidade de pessoas, né? O risco é não, muito maior no mas show. a única questão que eu posso depender disso seja nesse sentido, de que para um evento, não é? O São José tem que Pode pedir ser um isso. PPCI para cada jogo. Para um evento. Teoricamente. Não, mas Se aí for tem, assim, é- sim, mas tem que suprir as necessidades, né? Aquilo que exige a Mas eu não legislação. consigo entender supre necessidade para 10 mil pessoas e aí não consegue para liberar para... 10 mil lotado, né? E a Copa, Não, 10 e a mil Copa no do show. Brasil, Ah, ok. e a Copa do Brasil, que agora, Tem um mosquito grande agora aí. nessas duas primeiras rodadas, a Copa do Brasil tá diferente, né? Tá. Tá diferente, porque não tem mais mata-mata, é só mata, né? Mata Quase mosquito. matou. Quase matou. Vou trazer uma raquete elétrica daquela. Acabou. Como é que é o negócio agora? O jogo, não só para é lembrar, um jogo o jogo só. é amanhã às 7h15 no Estádio do Vale. Sim. Não é no, Não, do no São Zequinha, José. do São José. Eu gostaria de saber Porque- qual será o público e a renda. Fernando, desse deixa eu jogo. só explicar o que é a Copa do Brasil. Você sabe, Nelson, como é que é a disputa agora da Copa do Brasil? Mudou, né? O time que recebe, o time mandante, né? Sim. Ele tem a Obrigação da vitória para obrigação da eliminar o vitória. segundo jogo. E o visitante, com um empate, elimina o segundo jogo. Então, se Juventude e Ipiranga empatarem os seus jogos, já estão classificados para a etapa seguinte. Sim, estão jogando fora. Tá? Porque Eu acho estão uma jogando aberração fora. esse regulamento. Acho uma aberração. Mas é. Acho que é um Porque antes só tinha filtro. vantagem 2-0, né? O time de casa, Não, mas, de fora, ganhava 2-0. Mas ele premia o antijogo, Davis. Bota 11 na frente da goleira, não faz jogo. Mas aí o time de casa não vai se trancar. Mas de se tu uma tiver maneira mais só- qualidade, sai. Aí é do É, jogo. mas é um regulamento que premia o Mas aí o antijogo. regulamento antigo também, a diferença é que teria mais um jogo. Eu acho mais inteligente o regulamento aquele da Inglaterra, da Copa da FA Cup, né? Aí tem o jogo. Se não houver resultado, tem o segundo jogo. Vocês acompanharam ontem na E no Libertadores? segundo- e na segunda rodada, se der, é pênalti. Né? Exatamente. Aí é pênalti. Aí é pênalti. Isso é mais Na segunda fase. É mais na sensato. próxima Na fase. segunda fase, é. Na realidade, isso é para eliminar datas. Né? Nós estamos sabendo Sim, disso. porque é tem pra mais eliminar times, né? A Copa do Brasil agora está com 91 vários, times. né? É isso aí. 91 times. Mas nós Então, tivemos um campeonato brasileiro na época, da década de 70, com mais de 100 clubes também, né? O campeonato brasileiro o teve. campeonato esse que o Inter O ganhou em 79 era um invicto, campeonato era assim. inchado. Era um campeonato com Tinha até uma Sempre brincadeira política, né? onde a Arena vai mal, Mais um time time nacional. no Nacional. Voz da A galera, Arena, que Arena se não era do pronunciou. Grêmio, né? Arena partido político. Voz da galera, diga aí. O Sérgio Moreira participa com a gente e diz o seguinte, que está sendo criado um precedente muito grande. Depois, o Grêmio vai avançar em competições mais importantes e o Renato vai escolher qual vai participar comandando o Grêmio. É o Sérgio Moreira participando conosco. Também está participando com a gente o Juba. Ele diz o seguinte, o debate está especial. O time B do Grêmio pode surpreender, pois todos querem jogar, mesmo o Flamengo estando bem. É um forte abraço do Juba. O Itamar de Porto Alegre manda assim, o Renato, né, não dá mais para aguentar, está tomando conta de tudo no Grêmio. Ele tem que ser apenas treinador e estar presente em todos os jogos. Cadê o presidente numa hora como essa? Outra coisa, com relação à prioridade, o Grêmio vai ter também, quando começar a Libertadores, ele vai ter o Campeonato Gaúcho ainda em andamento, né? Ou não? Sim. Pois é, aí o Renato vai dizer que não quer viajar no Campeonato Gaúcho, porque a Mas Libertadores o Grêmio não é a vai abrir mão do prioridade. Campeonato Gaúcho como fez ano Não, passado. não é abrir mão. Ele vai dizer que é longe. Não vai Quando viajar. tiver Libertadores, a prioridade vai ser Vai ser Libertadores, aí eu não vou querer viajar. O Grêmio está com dois times, a gente sabe a escalação dos dois times do Grêmio. O Internacional vai jogar hoje no Beira-Rio, na frente do seu torcedor,
e não se sabe a escalação do Internacional. Mas teve uma mudança de página, do Grêmio não teve, é a mesma, é o Renato, é o mesmo grupo de jogadores. O Internacional teve algumas alterações, o principal delas é justamente o pensamento da nova direção, que já tirou o William, que já tirou o Anderson. Chega um técnico novo, que eu acho que ele merece críticas. Rescindiu com o Alex? Rescindiu com o Alex, outros são os jogadores que eram desse grupo considerado o ideal do Não, Internacional. mas qual é o time de hoje, Internacional? A ideia é o time titular. Mas ele está mudando. Mas Hoje, qual é o time titular? Mas qual é o time para O hoje? time que treinou ontem teve Danilo, Alemão, Paulão, Klaus e daí o Wendel. Acredito que Tem o a Carlinhos, saída né? do Hernando, o Carlinhos está acho que no vai bid, está vai jogar relacionado, o Carlinhos. mas só para deixar claro, ontem ele já estava no bid e em nenhum momento apareceu no time. Mas é que ele queria fazer, o Antônio Carlos mesmo disse, que se bem que o Antônio Carlos vende, não dá para comprar, né? Porque ele disse que colocaria o Serras de segundo volante, ia testar, e depois nem no segundo tempo Então, entrou. Mas ele em disse que só relação- utilizou o Serras porque ele não tinha um jogador para funcionar. Na Mas, defesa. tô dizendo porque o Wendel é um desses de início de temporada ser. que mais jogou. Ele e Dourado. Ele pode ser preservado. O Mas Nico treinou. não concentrou porque tem desconforto muscular. O D'Alessandro está concentrado. Em relação à defesa, Se então... falou no treinou. alemão como meia, né? Mas ontem não treinou. Ontem ficou na lateral. Ele treinou com 3 volantes. Treinou com o Dourado, centralizado, o Charles pela direita, o Anselmo pela esquerda e o Diego. D'Alessandro não D'Alessandro jogou. na ponta do losango e daí mais à frente o Ele Robertson e o Nico, só ele que o Nico está fora. Ele acomodou 3 volantes ontem. Sim, treinou Dourado, assim. Anselmo e Charles. Sim. Eu acho que ele vai jogar com o Valdívia e Brenner. Um tripé. E daí depois ele E tirou o o D'Alessandro Anselmo na frente. O D'Alessandro na frente. Depois ele tirou o Anselmo e botou o Serras como volante pela esquerda. O auxiliar dele, Galeano. o Galeano, auxiliar do Antônio Carlos Zago, já jogou assim com o Filipão no Palmeiras. Vocês lembram disso? O Palmeiras tinha 3 volantes, jogava, se não me falha a memória, Amaral. o Fernando centralizado, O ex-Inter? o Galeano jogava pelo lado esquerdo e o volante pelo lado direito. Amaral? Não era Amaral? Não era o Amaral. Não era o Amaral. Era o outro. E jogava o Não era o Alex. Sampaio? Não. Não, também não, acho que foi antes. Jogava o Alex. Não era o Magrão? Também Acho que não. não era ninguém. Então. Não. A gente não era o fulano, não. Não era. Um diz logo que era. Não sei, rapaz, se eu soubesse mesmo. Pede pro Galeano ligar pra cá ou mandar um WhatsApp pra nós aí pra lembrar. Que ano foi isso? Que ano foi isso? Aí foi... Final da década de 90, é isso? É. O Filipão foi campeão Libertadores em 99. Isso. Depois Qual ele é sai. o ano aquele que o Internacional ganhou do Palmeiras aqui, que não foi rebaixado? E na frente jogava o filho Aquilo do foi, Vento. foi 99. Foi o filho Gol do do Dunga, né? Era o Euler. O ataque era Euler e Pena. Euler e Pena. Tá, só estava me faltando o volante pelo lado direito. Não, mas naquele time jogava o Zinho também. Não. O Zinho estava naquele time que Não. Eu vou tentar buscar aqui. Tá, mas só o seguinte, então tá. isso de 3 volantes não é novidade. Se você tem volantes que saibam sair para o jogo, como me parece que o Charles é um volante que sai para o jogo, tá? E Chega o muito Rodrigo Dourado sai para o jogo também, você pode ter, né, um de cada lado e ter um volante centralizado no caso do Anselmo. E dar liberdade para o D'Alessandro. Mas ele, só para dizer que no treinamento, o primeiro volante era o Dourado e o Anselmo era quem saía pela esquerda e o Charles pela direita. Só para deixar claro, no treinamento. Não sei se no jogo vai ser isso. Ó, o time desse jogo de 99, o Palmeiras tinha Marcos, Arce, Aguinaldo, Kleber e Júnior, Galeano, Rogério. Era outro lado. Pô, vou esquecer do Rogério. Rogériozinho, Esqueci do tava Rogério, no time. viu? Claro que Tá o Zinho bom, tá no time. Asprila, Paulo Nunes e Evair. Depois Tanto que entrou o o Zinho Pena. deu uma declaração Qual polêmica. era, só um pouquinho, qual era o meio-campo? Era Rogério, Fernando. Era Galeano, Rogério e Zinho. Não estava o Fernando. O Fernando não estava, mas E aí Asprila, Essa Paulo Nunes e função, Evair. de recompor também. porque esse meio-campo ele foi mais consolidado com Querem o o Fernando. Inter? Não precisa. Deixa assim. Sabe que o goleiro do Inter, na época, na casa dele, não deixavam ele pegar a criança no colo, né? Quando nascia. Quem era o goleiro? João Gabriel. João Gabriel. Tem um amigo, João Gabriel. Aí. Doutor João Gabriel. Bom advogado. Caíam as crianças. Mas E nem relógio de pulso. tá melhor que o goleiro daquele país lá do outro lado que abaralhou a criança que estava lá, Ele se ia, atirou da janela. quando ele ia para a atirou. escola, ele botava o caderninho embaixo do braço. O Grêmio Moto teve um nem parecido, pensar, né? né? O Grêmio teve um Dirigir só Paraguai pra que era mais ou menos assim, né? O Tavarelli, aquele era outro, né?
Estreou em Grenal, lembram? Muito, jogou muito. O Circuito Verão Sesc de Esportes está de volta e as inscrições estão abertas para as etapas locais. Basquete, beach soccer, handball, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio em 23 cidades do estado. E a equipe campeã representará o município na grande final em Torres nos dias 11 e 12 de março, inclusive tendo o show do Titãs. Deixe o sol despertar o atleta que há em você. Monte a sua equipe e participe. Informações, acesse sesc-rs.com.br/circuito ou então no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mas o goleiro aquele é o que abaralhou a criança, caiu lá do 7º andar, conseguiu pegar. Aí o cara vibrou, o cara era o goleiro, a todo galera, mundo vibrou, a galera. E aí o cara se entusiasmou, picou a criança 3 vezes no chão. Depois em jogo, né? Quem te mandou um abraço agora foi o Zélio Oxman. Zelinho Oxman, estava participando lá. Ele e o Luciano Davi, grande Zélio Oxman. E hoje o Brasil está pelas caronas no Sub-20 aí também, hein? O Brasil perdeu para o Uruguai o jogo, venceu a Venezuela por 1-0. E brigou com o Uruguai no último jogo. Ainda teve O Brasil estava jogador descendo pro vestiário e o Uruguai estava subindo e rolou um fight ali. O Brasil está em quarto nesse Sul-Americano Sub-20, que é disputado no Equador. Ainda está pegando classificação para o Mundial da Coreia, que é agora, acho que é na metade do ano, ou segundo semestre. Né? Mas hoje enfrenta a Argentina. E vamos ver se essa gurizada aí faz frente, né? A Argentina, porque a coisa está quarto lugar. Eu achei essa seleção mal convocada. Não mal escalada também, mas mal convocada. Mas quem foi injustiçado ficou de fora? Mas é o mesmo treinador da Olimpíada. Tudo bem, mas eu achei que ele convocou mal. Tem jogadores nessa faixa etária melhores do que ele convocou. Não, por isso que eu te perguntei. Tem alguém que tu considera... Bom, da dupla Grenal não tem nenhum, né? Não, da dupla titular não tem nenhum. Não sei se na convocação tem, mas não tem. Jogando não tem nenhum. Tem que, pelo menos, buscar um empatezinho. Mas ele é um especialista, né? O Micali, justamente em categoria de base. Né? A Argentina que já venceu ontem, né? Uma partida, né? Sim, pelo menos o Tucumã jogou com as camisas. Que coisa incrível isso. Sensacional, né? Agora, méritos... Contem a história. Contem a história. Jogava o Tucumã da Argentina, iria jogar contra o El Nacional. El Nacional do Equador, em Quito. E aí, para não sentir tanto os efeitos da altitude, o departamento lá de futebol do Tucumã reservou um voo que eles chegariam no Equador 40 minutos antes no aeroporto. Eles estavam numa outra cidade. Estavam numa outra cidade. Então, Guayaquil, né? Aí vai para o estádio, farda e joga. Só que deu um problema de documentação e aí esse voo atrasou. Para encurtar a história, o jogo começava às 10h15. Eles desembarcaram no aeroporto às 10h22, ou seja, era para ter começado o jogo. E o El Nacional esperando lá, fazendo fair play. Não, vão decidir no campo, não tem WO. O ônibus tem uma filmagem que mostra o cara andando a 130 km pelo menos. Os batedores, né? Com os batedores para chegar num tempo menor. E aí em campo, o Tucumã ficou sem uniforme, jogou com a camisa da Argentina Sub-20 e ganhou de 1-0. E classificou. E com as chuteiras do pessoal Sub-20. Só que o seguinte detalhe, o regulamento da Libertadores determina que a equipe tem que estar 24 horas antes na sede do jogo. 24 horas antes na sede do jogo. E 45 minutos no máximo de tolerância. O que determina não estava. Mas o Vasco jogava certa vez o Campeonato Carioca, um jogo contra o Olaria. E aí quebrou o ônibus do Vasco e chegou a informação no Olaria. Aí os caras do Olaria fizeram a mesma coisa que o Nacional. Não, vamos esperar. O Vasco chegou e tocou 12 ou 13-0 no Olaria. E aí tinha um bruxo da época, que era massagista do Olaria, que roubou uma praga. Cada gol que vocês fizeram vai ser um ano que vocês vão ficar sem título. Quando chegou no 11º título, o presidente do Vasco da época foi lá e pediu, pelo amor de Deus, retire a praga. Retiraram a praga e no outro ano o Vasco ganhou. Se foi só coincidência, mas aconteceu. Aqui não aconteceu nada parecido. Né? Teve o Landim Sobral de Santa Catarina, fez um trabalho lá para o Grêmio, e o Grêmio não teria pago e o Grêmio estava quase caindo. Aí entrevistamos o Landim Sobral. Não, já está tudo certo, o Grêmio não vai cair. 2003, não caiu. 2004, o Grêmio caiu. Caiu não. O cheque voltou. O cheque voltou. Não cobrou o cheque juro. voltou. Leandro Chaba, obrigado aí pela participação, tá? Venha sempre no programa. Tá? E nós amanhã teremos aqui a presença do nosso querido João Garcia, estreando conosco aqui no Virando o Jogo. Até amanhã.
Canto e Prosa, um programa musical tradicionalista dos Pampas Gaúchos.